É sobre recomeço. É sobre ter a certeza de que eu não fui tão longe que Deus não pudesse me alcançar. É sobre transformação. É sobre recomeçar. É sobre um simples convite. Quando a gente era adolescente, para jovem, eu sempre quis ser independente, né? Aí quando eu comecei a trabalhar e comecei a ter o meu próprio dinheiro, aí eu comecei a ter essa independência. E aí nós começamos a sair com os amigos. A gente saía, curtia a noite, viajava para a praia, e a gente bebia, ia para as noites, baladas, e assim ia. E aí aconteceu uma fatalidade na nossa família, que um dia minha mãe, pela manhã, me acordou para trabalhar por volta de umas 6h30. Aí eu fui tomar banho. Quando eu saí do banho, eu escutei ela se esbravejando na cama. Quando eu cheguei lá, ela estava tendo um infarto. E aí levamos para o hospital, chegou lá morta. Eu tinha 19 anos. 19 anos, meu irmão 17, minha irmã 15. Então isso foi um trauma, um baque, uma coisa muito difícil. E eu nunca tinha ido no enterro, no velório de ninguém. O primeiro enterro e velório que eu fui foi da minha própria mãe. Aí sepultamos aquela tristeza, eu fui um amigo meu indicou para a gente ir num centro espírita, buscar uma resposta para aquela dor, para aquela aflição e tal, né? Não achei ali não achei, né, assim, uma resposta para aquilo e continuamos vivendo. A vida andava assim, nesses prazeres, né? Bebida, sair, noite. Até um dia que eu estava um sábado à tarde sentado na calçada de casa e um rapaz que tinha trabalhado comigo, muito amigo meu, chegou à tarde assim e falou: Marcelo, você não quer estudar a Bíblia? Eu pensei assim, estudar a Bíblia? Nossa, eu nunca estudei a Bíblia. Nunca estudei a Bíblia. Falei, quero estudar a Bíblia. Aí de bermuda, chinelo, entrei no carro dele e ele me levou para uma classe bíblica. E aquele estudo da Bíblia começou a mexer com a minha vida. Começou assim, me trazer uma paz, sabe, uma certeza. Quando estudamos sobre a morte, sobre a verdade da morte, eu fiquei assim chocado. Chocado. Falei, não é possível, chocado. Mas aquele estudo, aquele entendimento me deu a paz que eu tanto buscava. Eu gostava muito de ir para a discoteca, de beber, de sair com os amigos. Então, qual que era a minha mentalidade de jovem naquela época? Vou continuar estudando a Bíblia, mas vou continuar indo na discoteca. Quando Jesus estiver perto de voltar, eu abandono isso aqui e fico firme com Jesus. Nesse momento, a minha vida começou a estar num declínio. Aí comecei a piorar, beber mais, usar drogas, sair mais. Até um belo dia, ou um mau dia, vamos dizer assim, que eu bebi. Quando eu acordei, quando eu mudei por conta, eu estava em casa. E quando eu acordei, eu comecei a passar mal. Naquele dia eu olhei para o espelho e falei assim, não, isso não é um ser humano. Isso não é um ser humano. Aí naquele momento eu falei assim, vou parar de beber. Quando eu tentava beber, eu passava mal. Toda vez que eu tentava beber, eu passava mal. Eu falei, então bebida não serve para mim. Aí eu parei de beber. Mas aquele vazio, sabe? Eu andava na rua procurando folheto de uma igreja para ir numa igreja. Então eu procurava folheto até um dia, um domingo de Páscoa, e eu lembrei de uma igreja adventista que eu tinha ido, a igreja adventista da cidade Dutra. Cheguei em casa, estava minha cunhada, meu irmão, falei assim, hoje eu vou para a igreja, vamos? Aí chegou lá uma recepção, domingo de Páscoa, uma recepção maravilhosa. E aí tinha o horário certo e comecei a ir, aí não saí mais. Estudamos a Bíblia, o pastor Luiz Gonçalves com aqueles apelos poderosos que ele faz, com aquele ensino poderoso, tomei minha decisão, me batizei. Olha que é um convite para um estudo bíblico não pode fazer na vida de uma pessoa, um simples convite, pautado por uma amizade, por um conhecimento. Às vezes você conhece pessoas que passam por dificuldades, faça o convite, vamos estudar a Bíblia. Aí você pode dar o estudo ou pode levar essa pessoa no lugar onde alguém dá o estudo, como foi no meu caso. Persevere nesse conhecimento, você pode ter certeza que lá no final você vai ver o que Deus vai fazer na sua vida. Boa noite! Que bom que estamos já no terceiro dia de mensagens maravilhosas, muitas bênçãos tivemos até aqui, mas hoje continua porque você está aí.
que Deus possa estar contigo no seu lar, abençoando cada dia mais. E hoje, que você possa, quando terminar este culto dessa noite, essa programação dessa noite, que você possa estar cheio do Espírito Santo, que o seu lar possa estar cheio do Espírito Santo. Mas agora, nós queremos dizer o seguinte, que a programação ela é completa. Tem a oração, tem ainda o texto bíblico, tem muitas coisas e a mensagem para você. Mas também tem no final a pergunta, né? Que você pode responder e também ganhar um brinde, tá? Mas nesse momento eu gostaria de orar com você, para que Deus possa abençoar o seu lar e a sua vida. Santíssimo Pai, nosso eterno Deus, obrigado, Senhor, porque já é o terceiro dia que estamos aqui, Senhor, recebendo essas bênçãos todos os dias, ó Pai. Que o Senhor possa estar conosco, abençoando a cada um. E, Senhor, possa estar na vida e na família, Senhor, deste que está assistindo agora, ó Pai. Pedimos as tuas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Olá, querido amigo, querida irmã, amiga, uma boa noite. Que momento especial nós estamos vivendo nesse instante, que é poder falar com Deus. Essa é uma oportunidade extraordinária na minha e na sua vida. Tem algo mais importante que isso? Eu acredito que, assim como eu imagino, você também deve estar imaginando que não há outra oportunidade melhor do que essa. Mas eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em São João, capítulo 15, versículo 7. Aqui tem uma linda promessa que diz o seguinte: se permanecerdes em mim e as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Você prestou atenção nas palavras desse versículo? Existe uma condição aqui, que é permanecer em Cristo, vivenciar junto dele, ter uma comunhão e um relacionamento. Se nós procurarmos colocar isso em prática, com certeza, Deus ele cumprirá com a sua promessa, porque não importa a dificuldade, aquilo que você precisar para o seu bem-estar e da sua família, ao você pedir, Jesus com certeza, ele vai atender a sua oração. O tema de hoje é um tema muito especial, é sobre a união das famílias. Você não gostaria de ter o seu lar, um lar que seja um pedacinho do céu? Eu tenho certeza que sim. Por isso, convido você a fechar seus olhos e vamos orar ao nosso Deus. Papai querido que estás nos céus, muito obrigado, Pai, pelo privilégio que nós estamos tendo nesse instante de parar todas as nossas atividades do dia para poder ter um encontro especial contigo. Nesse instante, nós queremos abordar um tema que é muito especial porque o Senhor pensou antes mesmo da criação desse mundo, que é com respeito às famílias.
Ó Deus, escute nesse instante a oração daquela mãe, daquele pai, que ora todos os dias para que seu filho retorne à igreja. Talvez pela aquele filho ou filha que está no mundo das drogas, para procurar talvez a volta ao lar, aos caminhos de Deus. Que o Senhor atenda a esse pedido muito especial. Que o Senhor cumpra a promessa que o Senhor fez para cada um de nós. Que o Senhor vai atender os nossos pedidos. Mantenha esse lar com paz, com alegria. Enfim, ó Pai, que esse lar possa ser um farol para toda a comunidade e assim eles possam testemunhar do seu amor. Que o Senhor abençoe a programação dessa noite. Mais uma vez, nós te agradecemos por tudo aquilo, nós pedimos as bênçãos dos céus por tudo aquilo que pedimos e agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.
Olá, meu amigo, minha amiga, como você está? Como passou o dia? Que bom que você está aqui comigo mais uma vez para aprendermos mais e mais da Palavra de Deus. Essa semana tem sido uma bênção, não é? Graças ao Senhor, o Espírito Santo tem nos ajudado e nos concedido sabedoria para compreendermos a sua palavra. Graças ao Espírito Santo, Ele tem colocado em nosso coração o desejo por estar perto do Criador, por estar perto de Jesus Cristo e aceitar Ele como nosso Senhor e Salvador. Que bom que mais uma vez você está aqui para juntos estudarmos a Palavra de Deus. Como de costume, eu quero que você feche seus olhos por gentileza para que possamos falar com Deus. E hoje, em especial, eu quero orar pela sua vida financeira, pela sua vida sentimental, pela sua vida profissional, pela sua vida espiritual. Feche seus olhos. Pai querido, louvado seja o teu nome. Graças te damos, ó Pai, pelo teu cuidado e a misericórdia que o Senhor tem com cada um de nós. Neste exato momento eu peço que o Senhor visite cada coração, cada lar, cada pessoa que está agora assistindo essa mensagem. Pai querido, que o Teu Espírito Santo entre dentro do coração, faça morada dessas pessoas e do meu coração também. Senhor, que as portas se abram da maneira que Te agrada, que o Senhor derrame bênçãos na vida dessa pessoa, meu Pai. Que o Senhor derrame milagres, abra as portas de emprego, vida financeira, que o Senhor restaure o lar dessa família, restaure a sua vida espiritual e que principalmente o Senhor restaure a sua esperança em Cristo Jesus. Agora, mais uma vez, nós pedimos sabedoria dos céus para compreendermos a Tua palavra. Esteja conosco, fique aqui do nosso ladinho. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. A mensagem de hoje é uma mensagem muito importante e uma mensagem que vai mexer com o seu e com o meu coração. O título é Como a Vitória é Conquistada. Conta a história de um menino que estava na vendinha com seu pai, na vendinha perto da sua casa. E saindo dessa mercearia, o dono oferece balas para esse menino. Então ele diz, pegue a sua mão e pegue o tanto de balas que você conseguir dentro do potinho que tinha. O menino então ficou olhando para o seu pai. Então mais uma vez o dono da mercearia olha para o menino e diz, pegue sua mão e pegue essas balas. E mais uma vez o menino fica olhando para o seu pai. E então o seu pai olha para o dono da mercearia, olha para o menino, pega a sua mão, coloca dentro do pote, enche a mão de bala e entrega para o menino. Saindo da mercearia, o pai pergunta para o menino, por que você não pegou a bala que ele estava te dando? O menino olhou para o pai e falou, porque eu sabia que a sua mão era muito maior que a minha. E dessa forma o menino teria muito mais bala para ele. Sabe o que eu aprendo com essa história? A mão do Pai é sempre maior que a nossa. Nós queremos pegar tudo pra gente, nós queremos abraçar tudo, fazer tudo, ter controle de tudo, mas escute, a mão do Pai é maior do que a nossa. O controle do Pai é maior do que o nosso. Então não pense que a sua vida saiu do eixo porque você está passando por uma situação difícil, uma situação que você nem entende o porquê e você pergunta pra Deus, de que forma isso está acontecendo, o porquê? Saiba que a mão do Pai é muito maior do que a sua. Você precisa apenas colocar a sua vida nas mãos dele e deixar que ele faça a sua parte. Sabe? Não é só você, não é só eu que passo por situações difíceis, por momentos em que nós pensamos em desistir. Jesus passou por este momento também. Nos seus últimos momentos aqui nessa terra, foram momentos de muito difíceis, de muitas tristezas. Jesus passou pelo Getsemane. Você passa pelo Getsemane em alguns momentos, mas eu quero te dizer que Jesus também passou pelo Getsemane. Jesus sofreu, Jesus chorou, Jesus ficou deprimido, ficou com medo, ficou preocupado também. Às vezes, na verdade, a maioria das vezes nós temos a visão de Jesus apenas de uma pessoa alegre,
né? Uma pessoa que está ali motivando, e realmente Jesus é isso, mas eu quero que você entenda que Jesus também passou pelo Getsemane, Jesus também passou pela dificuldade, pela tristeza, pela dor, então ele sabe do que você está passando, e os seus últimos dias na terra foram dias difíceis. Jesus, quando esteve aqui como ser humano, ele viveu como você, ele sentiu o que você sente, ele sentiu o medo. E aí você pode me perguntar, Gabriele, mas como Jesus enfrentou esse medo, essa tristeza, essa angústia? Só porque ele é Jesus? Só porque ele é o Criador, ele conseguiu e eu não consigo? Não. Eu quero te dizer hoje coisas que ele fez para enfrentar esse medo e você pode fazer na sua vida para enfrentar o seu medo, as suas frustrações também. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Mateus, no Evangelho de Mateus, no capítulo 26. Nós vamos ler a partir do versículo 36. Já encontrou? Já pegou sua Bíblia? Mateus, capítulo 26, a partir do versículo 36. Diz o seguinte: Jesus foi com os discípulos para um lugar chamado Getsemane e lhe disse: sente-se aqui enquanto eu vou ali orar. Então Jesus foi levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Aí ele começou a sentir uma grande tristeza e aflição. E disse a eles: a tristeza que estou sentindo é tão grande que é capaz de me matar. Fiquem aqui vigiando comigo. A princípio vamos ficar apenas nesses versículos. Se você se atentar, Jesus, ali a palavra de Deus diz que Jesus foi com os discípulos até o Getsemane, foi orar com os discípulos. A primeira coisa que nós aprendemos nessa história é que Jesus buscou o apoio das pessoas. Jesus sabia que estava passando por uma situação difícil, por algo assim, muito, muito sofrido, e ele levou consigo os seus amigos. É claro que se você ler mais da história, você vai perceber que os seus amigos o abandonaram, deixaram ali, dormiram enquanto Jesus estava orando. Mas pense comigo, nós precisamos do apoio dos nossos amigos. A Bíblia diz que existem amigos mais chegados que irmãos, e nós precisamos ter esse apoio. Busque apoio nas pessoas que você confia, pessoas que são inspiradas por Deus, pessoas que te darão conselhos sábios. Jesus utiliza dessas pessoas para nos ajudar também. Foi exatamente isso que ele fez enquanto esteve aqui na terra. Outra lição que nós tiramos da história de Jesus no Getsemane é que ele orou de coração. Ele entregou o seu coração nas mãos de Deus. Vamos continuar a história. No versículo 39 do capítulo 26, diz assim: ele foi um pouco mais adiante, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou: meu Pai, se é possível, afasta de mim este cálice de sofrimento. Porém, que não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Aqui, Jesus entregou a sua aflição nas mãos de Deus. Ele falou: Senhor, se possível for, tire esta dor de mim. Jesus, ele não discutiu com Deus, ele não disse: eu não quero mais isso, por que isso está acontecendo, o que eu fiz para acontecer isso? E é exatamente assim que nós fazemos quando as coisas dão errado na nossa vida. Nós discutimos com Deus, nós perguntamos: mas por que Deus? Mas Jesus não fez isso. Jesus orou com seu coração sincero, ele entregou nas mãos de Deus o seu coração e falou: Pai, se possível for, passe de mim esse cálice, passe de mim esse sofrimento, mas seja feita a tua vontade. Jesus sabia que ele precisava passar por tudo isso. E ele entregou a sua vida nas mãos de Deus e deixou que ele tomasse o controle, porque ele sabia que era necessário que isso fosse feito. Outra lição que eu aprendo e que eu trago para a minha vida é que Jesus também recebeu conforto e força de Deus. Em Lucas 22, 43, nós não vamos ler, mas você pode acompanhar depois aí na sua Bíblia. Diz que um anjo visitou Jesus para consolá-lo, para dar força, para motivá-lo. Jesus não estava sozinho. Independentemente de quem estava lá presencial com ele, se dormiram, se não dormiram, se abandonaram ou não abandonaram, Jesus não estava sozinho. Deus enviou um anjo para estar com ele naquele momento. Deus não enviou um anjo para passar no lugar dele.
Deus não enviou um anjo para dizer assim, Jesus, nada disso mais precisa ser feito, não. Deus mandou um anjo para estar com ele, para dar força e motivá-lo. Saiba que cada Getsemane que você passa, Deus envia um anjo para estar ao seu lado. Cada dificuldade que você passa, cada aflição e sofrimento que você passa, Deus envia um anjo para estar do seu lado. Entenda que é necessário nós passarmos por tudo isso para sermos refinados. O ouro, ele só vira ouro depois que ele passa pelo fogo. Nós precisamos passar por situações assim para sermos refinados e estarmos cada vez mais preparados para encontrar Jesus. Esse não é o desejo de Deus, Ele não quer que eu e você soframos, mas esse é o mundo que nós vivemos. Enquanto o pecado existir neste mundo, nós passaremos por dificuldades, mas a palavra de Deus diz, eu estarei contigo, Deus, todos os dias até a consumação do século. Você vai passar por Getsêmanes, você vai passar por dificuldades e sofrimentos, mas Deus prometeu estar contigo todos os dias até a consumação do século. Confie nele, porque ele está do seu lado e ele está te guardando. E finalmente, por último, Jesus buscou cumprir seu propósito final. Apesar das circunstâncias difíceis, Jesus, ele se entregou. Ele não tinha culpa nenhuma. Ele disse, eu não vou lutar com vocês, até porque vocês poderiam ter me prendido em qualquer momento, enquanto eu estava pregando no templo, enquanto eu estava pregando na cidade, na praça, vocês poderiam ter me prendido. Eu não vou lutar com vocês, porque assim precisa ser feito para a profecia se cumprir. Jesus aceitou o seu chamado, Jesus se entregou e fez aquilo que Deus ordenou, aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. E mais uma vez eu aprendo com a história de Jesus no Getsemane. Por mais que as tempestades cheguem, por mais que eu e você estejamos no Getsemane, nós precisamos aceitar e fazer a nossa parte. Jesus fez a sua parte, ele fez o que ele precisava fazer. Sabe, Jesus, ele não estava vulnerável. Ele poderia sair daquela situação a qualquer momento. O Pai estava com ele podia dizer assim, deu, basta, não quero. Deus podia ter enviado milhares de anjos para estar com ele, defendê-lo para que ele não fosse crucificado, mas assim precisava ser feito. Foi dessa maneira que Jesus fez para salvar a mim e a você. Agora eu te pergunto, como a vitória é conquistada? Como eu e você podemos conquistar a vitória? A resposta é a cruz. A vitória foi conquistada quando Jesus morreu na cruz do Calvário para salvar a mim e a você. Nós só teremos vitória se nós aceitarmos Jesus e deixarmos que Ele restaure o nosso coração e a nossa vida e a nossa mente. Restaure tudo aquilo que nós somos. A vitória só é conquistada na cruz do Calvário. Aceite Jesus, querido, como seu Senhor e Salvador todos os dias. Gabriela, eu já me batizei, eu já aceitei Jesus. Aceite de novo, todos os dias. O nosso processo de salvação é todos os dias. Eu preciso acordar hoje, pedir perdão pelos meus pecados e pedir, Senhor, me salva. Eu quero ir para o céu, eu quero viver a eternidade contigo. Amanhã eu preciso acordar novamente, eu preciso me entregar de novo. A salvação é um processo diário. Não é um único, não é um dia, é diário. E se você ainda não aceitou Jesus, Ele te chama, ainda é hora. Eu falei pra você ontem, Jesus está te esperando, ainda há tempo de você aceitar Jesus. Porque a nossa vitória só será completa quando nós aceitarmos Cristo. A vitória foi ganha quando Ele morreu para nos salvar. Que Deus te abençoe grandemente e que você permita a entrada do Espírito Santo no seu coração para Ele te moldar e te transformar aos poucos. E enquanto você estiver no Getsemane, porque ele tem até nome, eu sei, um divórcio, um relacionamento rompido, uma dificuldade financeira ou desemprego, uma doença física, mental e espiritual, eu sei que o seu Getsemane, assim como o meu, tem nome. Enquanto você estiver passando por esse Getsemane, tenha fé e confie, porque Deus está ao seu lado e você ganhará essa conquista através de Cristo Jesus. Feche seus olhos e vamos falar com o Pai. Pai querido, obrigada porque o Senhor nos deixou a Tua palavra para
aprendermos mais dela, entendermos que outras pessoas também passaram por dificuldades, mas venceram por intermédio do Senhor. Obrigada porque o Senhor enviou o seu Filho para viver nessa terra. Ele passou por tantas coisas e nem precisava, porque Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Mas Ele se humilhou e se transformou em homem, em ser humano, para morrer no nosso lugar. Pai querido, nós somos eternamente gratos e nós não temos nem como pagar tudo isso. Nós colocamos a nossa vida em Tuas mãos, nós entregamos o nosso coração em Tuas mãos e nós queremos Te dizer que nós Te aceitamos como Senhor e Salvador da nossa vida. Transforme o nosso coração e nos prepare para um dia vivermos na Canaã Celestial com o Senhor e com as pessoas que amamos. Cuide de cada um de nós, nos dê uma boa noite em Tua companhia e que amanhã mais uma vez possamos acordar e viver um novo dia, um presente que o Senhor nos dará. Fique com cada um de nós, é o que nós Te pedimos em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus Te abençoe e nos encontramos amanhã para mais uma vez abrirmos a palavra de Deus e falarmos com Ele. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor, águas que correm do trono, águas que curam, que limpam. Por onde o rio passar, tudo vai transformar, pois leva a vida do próprio Deus, e esse rio está neste lugar. Quero beber do Teu rio, Senhor. Sacia minha sede, lava o meu interior. Eu quero fluir em Tuas águas. Eu quero beber da Tua fonte, fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Existe um rio, Senhor, que flui do Teu grande amor,
fonte de águas vivas. Tu és a fonte, Senhor. Muito bem, amigos, nós ficamos muito felizes, estamos tendo aqui essa semana especial, semana santa, né? Tida por nós aqui, pela programação que está sendo feita, programação muito bonita, onde está falando sobre restaurados em Cristo, né? Então, a semana inteira nós estamos aí ouvindo, né? Hoje, então, encerrando o 3º dia dessa programação especial. Não esqueçam de responder ali a perguntinha que está sendo feita, né, a cada dia, para que você possa concorrer a um prêmio muito especial que está sendo preparado. Então, nós convidamos você a voltar aqui amanhã conosco novamente, participando, mandando ali os seus links para as pessoas que você gosta, que você ama, que você gostaria de estar vendo novamente na igreja, enfim, fazendo a tua parte como cristão de levar essa mensagem adiante. Uma boa noite a todos e até amanhã.